Olá YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e estamos aqui para mais um deck profile, dessa vez do deck de B-Trooper. E como vocês sabem muito bem, eu não gosto de trazer deck profiles para o canal, a não ser que eu tenha algum resultado para comprovar que o deck de fato é viável, é bom, é divertido, é eficiente. E eu fiz segundo lugar no torneio local no último fim de semana com esse deck, e para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu fui realmente mais para brincar, não fui com a menor intenção de jogar competitivo, a sério, essas coisas. Eu simplesmente peguei esse deck que já estava montado e joguei e acabei indo muito bem. Eu só não fui invicto no torneio, ficando em primeiro lugar, porque em uma das partidas eu fiz uma misplay, mas vocês vão ver essas partidas, porque eu ainda gravei elas, e após o deck profile eu vou trazer para vocês comentando, para vocês poderem ter uma noção de como é esse deck em ação. Vale lembrar que esse deck não está completo, então imaginem esse primeiro deck profile como um rascunho de como esse deck poderá ser. Porém, ele já faz o que esse deck faz de melhor, e vamos conhecer aqui os B-Troopers, beleza? Vamos começar pelo main deck. Começamos aqui com duas cópias do Scout Bug. O efeito dele é bem simples. Quando ele é summon, você pode invocar outra cópia do Scout Bug da mão, deck ou cemitério. Então é basicamente a tour guide dos insetos, né? Depois aqui temos três cópias da Scale Bomber, uma excelente extensora. Ela basicamente, toda vez que ela vê um inseto entrar, ela entra junto uma vez por turno, e em campo ela tem o efeito de Ghost Ogre. Se um monstro ativa o seu efeito, você pode tributar um inseto no seu campo para destruir aquele monstro. Esse efeito às vezes pode vir bem a calhar. Temos uma cópia do Rolador de Assalto. Ele também é um ótimo extender. Você bane um inseto do cemitério para fazer a invocação dele. Ele ganha 200 de ataque para cada inseto no seu campo. E além disso, quando ele é destruído em batalha, ele ainda pode te buscar um B-Trooper do deck. Duas cópias do primeiro Bestial. Isso mesmo, o primeiro Bestial foi esse aqui. O Lanceiro Agulha. Ele tem um efeito de retornar monstros do cemitério para o fundo do deck, um inseto do seu cemitério e um monstro qualquer do oponente, para fazer o especial summon dele durante a main phase. E quando ele é invocado, ele pode adicionar uma mágica armadilha B-Trooper do deck para a mão. Esse efeito é muito bom, ele é um corpo decente, às vezes você pode surpreender o seu oponente no turno dele, é bem legal essa carta. O último B-Trooper que a gente roda no main deck é o Netuno. Ele é um grande corpo, ele serve principalmente para você reciclar seus recursos, porque você vai banir muita carta para fazer seus efeitos, então ele ajuda a dar essa bela de reciclada. Aí a gente aqui vai rodar uma pequena engine de Battle Wasp, e aqui é a parte onde o deck está na parte de rascunho, digamos assim, porque essa engine era para ser bem maior. E bem, estou usando aqui apenas duas cópias do Sting do Veneno. Ele basicamente busca os outros Battle Wasp do deck para a mão, e além disso ele em campo tem um efeito de negate. Eu posso tributar um inseto que eu controlo, efeito rápido, dar alvo no monstro de efeito que o meu oponente controla e negar o efeito daquele monstro. Temos aqui uma cópia do Alfinete. Ele basicamente é um extensor. Quando tem um inseto no campo, eu posso fazer a invocação especial dele, e eu posso causar 200 de dano ao meu oponente para cada cópia que eu tenho dele no campo. Então isso aqui é excelente para aquelas situações de tempo. E bem, teve uma partida em que isso veio a calhar para minha vitória, e eu deveria ter feito isso para ganhar uma outra partida. Vocês vão ver nos gameplays daqui a pouco. E para fechar a linha de Battle Wasp, uma cópia do Arbalest. O Arbalest, ele tem basicamente um efeito de reciclagem. Ele entra, dá alvo no monstro inseto de nível 3 ou menor e invoca para o campo. Ele é bem legal e é buscável, é bem interessante. Não só por ele, até por outras cartas. E agora a gente vai para nossa engine de normais summons de qualidade e também insetos genéricos. A gente está rodando aqui três cópias do provavelmente melhor inseto da história de Yu-Gi-Oh!, que é o Resonance Insect. Quando ele vai do campo para o cemitério, você pode adicionar um inseto de level alto do deck para a mão. E quando ele é banido, você pode milar um inseto do deck para o grave. Esses efeitos são incrivelmente poderosos. É com certeza o melhor normal summon que você tem no seu deck. Estamos rodando três cópias do B Retalhadora, além de ser um buscador também, outro ótimo normal summon. Ele busca, basicamente a função dele é buscar
o Ressonance Insect. E o outro efeito dele é que se seu oponente ativar uma mágica que faça um especial summon, você pode invocar essa carta no seu campo. E enquanto ele estiver face up, todas as cartas enviadas ao cemitério são banidas. Então se o seu oponente demole ativar, digamos, uma Branded Fusion, você invoca ele e agora tem uma Macrocosmo na mesa. Muitas vezes você vai ativar isso no turno 1 e você já vai começar o duelo com um corpo na mesa. Isso é muito bom. O outro bom normal summon do deck é o Gulk Post. Com certeza essa carta vai ser aumentada para 2 ou 3 cópias em decks futuros, porque ele é muito bom. É um ótimo normal summon, te busca cartas. Ele, quando vai do campo para o cemitério, ele pode adicionar um inseto de level 4 do deck para mão. Porém, se você adiciona um monstro normal desse jeito, e por isso que a gente está jogando com o inseto grande, você pode fazer a invocação especial desse monstro normal e destruir um monstro no campo que tenha o ataque igual ou maior que o monstro que você invocou. O inseto grande é o alvo perfeito para esse efeito, porque ele tem só 1200 de ataque. Esse é o menor ataque que existe em Yu-Gi-Oh! Para poder estar usando ao máximo o efeito do Gulk Post. Aí a gente agora tem alguns extensores, é a alma desse deck, ter um normal summon mais um extensor, que é a borboleta primitiva. Existem cards melhores, principalmente de Battle Asp, mas enquanto eu não tenho, essa aqui vai servir muito bem. Basicamente, se eu não controlo nenhum monstro, eu posso fazer o especial summon dela. Também tem aqui direto do Photon Hypernova uma cópia do Zextagger, que é... Bem, vocês sabem a minha paixão por animes de mecha e tokusatsu, essas coisas, então esse aqui me pega muito. Porém, ele, além de tudo, tem um efeito bom. Quando ele vê um monstro inseto ser especial summon, ele ativa o efeito dele e ele pode ser especial summon também. Ele tem um efeito durante a end phase, mas ele nunca meio que vem a calhar, então ele é basicamente só um excelente extensor e com certeza ele vai sempre fazer parte dessa build. Temos aqui agora uma cópia do Dunduzer, geralmente sendo buscado pelo Ressonance Insect, e o a condição de summon dele, de banir 2 insetos do grave para invocá-lo, também vem a calhar para você trigar o Ressonance Insect no grave. Uma cópia da Winda que vale, o Scary Moth, o efeito dele é que ambos jogadores só podem fazer um especial summon. Isso é muito forte e existe um combo para fazer esse setup com apenas 2 cartas que eu vou mostrar para vocês. Aqui, a Agent Traps, que não pode faltar, 3 cópias de Ash Blossom e 3 cópias de Effect Veiler. Eu acredito que em Permanence seria melhor aqui no caso do Effect Veiler, mais versátil, melhor de usar, mas como eu não tenho Impermanence, vai Effect Veiler mesmo. Se vocês tiverem Impermanence, troquem o Veiler por Impermanence ou outra Hand Trap do agrado de vocês. O Nibiru também cai bem, o Nibiru tá muito forte nesse formato. E bem, essa é a nossa lineup de monstros. Vamos para a lineup de mágicas agora. Uma cópia da formação Besoldado. Essa carta é um monstro que renasce infinito, ela é uma carta de campo, você pode dar alvo no monstro Besoldado no seu cemitério, invocá-lo por invocação especial e tomar dano igual ao seu ataque. Então você tem que ter muito cuidado com esse efeito, porque se você tiver com muito pouco ponto de vida, você pode se matar desse jeito sem querer. Não deixe isso acontecer. E o outro efeito do campo é que se o monstro inseto seu é destruído, você gera um token de inseto no lugar. Então você consegue até manter um certo volume de jogo graças a essa carta, ela é muito, muito boa. Uma cópia da Aterrissagem Besoldado, e essa carta aqui tá de puro meme nesse deck. A gente tá rodando a fusão de Besoldado no deck, mas é porque eu não tinha coisa melhor para rodar. Infelizmente esse deck tem o defeito de te locar em insetos, então de vez em quando você tem que se comprometer a usar alguns insetos meio ruins para poder tirar valor de certos cards. 2 cópias da Descida Besoldado, um ótimo extensor, e também pode ser uma remoção. Quando você ativa essa carta, você gera um token de inseto, que por si só já é muito bom. Só que se você controla um inseto de 3000 de ataque, você, além disso, destrói uma mágica ou armadilha no campo. É muito bom esse efeito. E aqui agora umas cartas genéricas. Uma chamada da Cova, um monstro que renasce, uma Boreal, e para fechar o nosso deck de 41 cartas, uma cópia da Voar e Picar dos Besoldados, uma Counter Trap poderosíssima e infinita, porque durante o turno em que essa carta não foi enviada para o cemitério, caso ela esteja lá, você pode banir um inseto do seu grave, caso você controle um monstro inseto de 3000 de ataque, e volta a setar essa carta no seu campo. Então ela está sempre se reciclando por conta própria, e além disso vai trigar ainda alguns efeitos dos seus insetos sendo banidos. Então esse é o nosso main deck. Vamos para o extra deck. Uma cópia da fusão dos Besoldado, porque sim, ela
pode vir a calhar, só que o custo para fazer ela é muito alto, é 4 monstros insetos. Durante o torneio, em momento nenhum, acabou que eu fiz essa fusão, mas se por acaso você tiver numa situação de emergência, você pega e faz ele, sabe? Ainda assim você vai estar tirando insetos da mesa, trigando efeitos, essas coisas. E o efeito dele é que basicamente durante 2 turnos ele fica imune a efeitos, né? No turno que ele é invocado e no turno seguinte ele fica imune a efeitos. Então pode ser o suficiente para você bater e encerrar jogos. Estamos rodando também 2 cópias do Chifre de Armadura Besoldada. É provavelmente um dos melhores links desse deck, porque ele dá um normal sumo adicional para inseto, e isso pro nosso combo é imprescindível. E além disso, ele ainda pode voltar pro campo depois de ser usado, porque você pode banir 3 insetos no seu cemitério para fazer a invocação especial dele. E o último Besoldado que a gente vai usar dos links é o Invincible Atlas, que é o boss do deck. Esse aqui é mais um dos meus decks de coleção de Towers-like, né? E ele é basicamente isso: enquanto ele estiver em campo com 3.000 de ataque ou menos, ele não pode ser alvo de efeitos e não pode ser destruído por efeitos. E o segundo efeito dele é que eu posso tributar um monstro inseto no meu campo para fazer a especial summon de um monstro besoldado do meu deck, ou fazer com que ele ganhe 2.000 de ataque. Geralmente eu não uso esse segundo efeito, porque eu quero manter ele com a proteção, mas às vezes pode vir a calhar para você fechar um jogo, né? Aqui estamos usando uma cópia do King Cicada, e além de ser uma negate, ele também é um extensor de certa forma, e a gente vai ver no combo a importância do King Cicada. Uma cópia do Shinobi Hagakuremino, não porque ele seja uma carta boa, mas por um detalhe muito importante, que ele não pede monstros inseto para ser feito. E como a gente fica locado em inseto durante o nosso combo, é importante você ter um bicho de certa forma genérico que possa ser invocado. Então você pode dar tipo normal summon de uma hand trap e gerar ele, entendeu? Alguma coisa assim. 2 cópias da Pico Falena, ela faz parte do combo, é nossa extensora, ela busca cards do deck para o campo, é muito boa e ainda dá draw. 2 cópias da Serafim Papillon, ela também é uma ótima extensora, ela faz o especial summon do Grave, ela ganha contadores, ganha ataque, ela faz tudo. Uma cópia da Alza, porque a gente usa muito o monstro terra, então é bom ter um bicho genérico terra para estar invocando, e vai que o oponente tem um bicho terra no Grave, então você pode fazer uma extensão aqui. Uma cópia do Nightmare Fênix, uma cópia do Unicórnio, e para fechar, uma cópia do Borrel Sword, né? Poderia ser um Access Code Talker aqui tranquilamente, mas eu não tenho acesso a ele, então vai o Borrel, que também é um ótimo monstro para estar encerrando o jogo. E agora vamos para o side deck. Temos aqui 2 cópias de Kaijus, isso mesmo, Kaijus para o nosso Going Second. Como vocês devem ter percebido, esse deck ele brilha mais Going First, e bem, a gente tem que ter cartas para jogar em segundo. E quem diria que existem Kaijus, insetos e buscáveis nesse deck, né? Ambos podem ser buscados pelo Resonance Insect, então se você quiser ter uma chance maior de ver esses cards na sua mão e poder lidar com problemas que o oponente tenha, mete essas cartas para dentro que você com certeza vai tirar um bicho do oponente. Falando em lidar com coisas no Going Second, temos 3 cópias aqui do Dark Ruler No More, né, para poder desligar o campo do oponente. Vocês vão ver no replay que teve um momento que essa carta foi essencial. Uma cópia da Pena da Arpia e 3 cópias da Ciclone Cósmico, porque, né, tem que lidar com back roll. 3 cópias da minha Stemple de side deck favorita, Dimensional Barrier. A gente ainda tá num formato que essa carta brilha bastante. E para fechar o side deck, 3 cópias de Evening Matched, né? Essa carta aqui também é absurda, agora virou bem comum em quase todo mundo usar Evening Match por causa do deck de Trap Tricks. E bem, a gente vai abusar dela mesmo, é isso aí. E agora chegamos no ponto do vídeo onde eu vou mostrar para vocês um combo tutorial muito legal de B-Trooper. Você basicamente só precisa de 2.5 cards para fazer esse combo. O ponto 5 é porque você vai precisar de cards na sua mão para descartar, além dos cards que você já vai começar o combo. E para esse combo tudo você precisa é do Inseto Ressonador e um extensor qualquer. Pode ser essa carta, pode ser qualquer outro inseto que entre de especial summon no seu campo, beleza? Para começar esse combo, tudo que você precisa fazer é colocar o Resonance Insect e o extensor no campo. Então, vamos usar aqui o efeito da borboleta primitiva, ela entra de especial summon, e em seguida vamos dar um normal summon do Resonance Insect. Vamos usar esses 2 monstros aqui para fazer o chifre, certo? Beleza, agora vai ativar o efeito do Resonance Insect para podermos adicionar um monstro
de level alto inseto do deck para a mão. E com isso vamos adicionar Doomdozer para a nossa mão. E já vamos continuar o combo. A gente vai banir essas duas cartas do nosso cemitério para invocar o Doomdozer, assim trigando o efeito do Ressonância Insect, em que podemos milar um monstro inseto para o nosso cemitério. E vamos enviar uma cópia do Gulk Post. O efeito do Gulk Post vai ativar e você pode adicionar um inseto de nível 4 do deck para a mão. E o inseto de level 4 que você vai adicionar para a sua mão será o Arbalest. O Arbalest, ele tem o efeito de quando é summon, você pode fazer o especial summon de um inseto de nível 3 ou menor do cemitério para o campo. Vamos usar o efeito do chifre para dar o normal summon adicional dele e ativar o efeito dele e trazer o Gulk Post para o campo. Vamos usar esses dois monstros como matéria para fazer a invocação da Picofalena. Ativando assim o efeito da Picofalena e descartando uma carta da nossa mão para equipar o monstro inseto a um outro monstro que a gente controla, no caso tem que ser o chifre, e vamos equipar uma cópia do Ressonance Insect no chifre. E aqui a gente está com o setup completo para fazer esse combo que vai deixar você e o seu oponente podendo fazer apenas um Special Summon e ainda uma Negate na mesa, ok? Então vamos dar continuidade aqui ao combo. Agora você vai usar esses dois monstros para fazer um Link 4 e com isso você vai também enviar o Ressonance Insect para o cemitério. Vamos fazer uma cópia do nosso Atlas Invencível e lembrando que a gente está locado em insetos desde o momento que a gente invocou o chifre, ok? Tanto ele quanto o Atlas tem esse efeito em comum, essa pequena restrição. Como o Ressonance Insect foi para o cemitério, ele é uma carta velha e não tem limitação de quantas vezes você pode usar o efeito dele, vamos adicionar um monstro inseto de level alto do nosso deck para a nossa mão. E o monstro que vamos adicionar será do Scary Moth, né? Ele é o Winda que vale. Com isso, agora nós vamos trigar aqui o efeito do chifre no cemitério, banindo 3 insetos. Aqui vamos banir esse, a Picofalena e pode ser o Gulk Post também, para invocá-lo, né? Como a gente baniu o Ressonance Insect, nós vamos ativar o efeito dele para milar um inseto do nosso deck para o cemitério. Nós vamos milar especificamente o Scout Bug, certo? Agora nós vamos ativar o efeito do Invencível Atlas para tributar o Doomdozer para trazer o monstro Bitrooper do deck para o campo. Nós vamos trazer uma cópia do Lanceiro. O Lanceiro vai entrar em campo ativando o efeito dele. Vamos buscar uma cópia da Formação Besoldado. Aqui agora você vai ter um pequeno leque de opções do que você pode fazer. Eu vou mostrar a jogada mais padrão e depois eu vou mostrar a pequena variação que vocês podem fazer dependendo das situações que vocês se encontrarem. Nesse momento nós vamos ativar na nossa carta de campo e ativar o efeito dela dando alvo no Scout Bug. O Scout Bug vai ser invocado, você vai tomar 1000 de dano e vai poder ativar o efeito dele e invocar outra cópia do Scout Bug da mão, deck ou cemitério. Invocado, e aqui agora você vai fazer a invocação Link usando esses dois aqui. Quando o Scout Bug sai, quando o chifre sai de campo, quando usado depois de ser invocado pelo próprio efeito, ele é banido. Você vai fazer a Serafim. Faça a Serafim sempre nessa reta aqui, beleza? Sempre faça a Serafim aqui. A Serafim ela vai ganhar 2 contadores, porque ela sempre ganha um contador para cada monstro inseto que for usado para fazer a invocação dela. E agora você vai simplesmente juntar esses dois Scout Bugs para fazer o King Cicada no seu campo. E agora o que nós temos aqui, certo? Vamos dar uma olhada. Temos o Scary Moth na nossa mão. Temos aqui uma Negate, o King Cicada pode negar um efeito de monstro sem dar alvo. E temos um monstro que renasce aqui para o nosso follow-up, né? E o mais importante é que durante o turno do seu oponente, quando ele ativar um efeito de monstro, você vai ativar o efeito do King Cicada, tirando uma matéria, e negar o efeito de monstro no campo dele. Aí você vai ativar o segundo efeito do King Cicada, que é mudar a posição de batalha dele, e quando você fizer isso, você pode fazer a invocação especial de um monstro inseto da mão ou do cemitério. Você vai invocar o Scary Moth. E agora,
o seu oponente só pode fazer mais um Special Summon. E muitas vezes isso vai ser o suficiente para você ganhar o jogo, porque a gente sabe o quanto o Special Summon é importante nesse game. Ou pelo menos o oponente vai ter que comprometer a fase de batalha dele para tentar tirar o Scary Moth de alguma maneira. E você ainda vai ter todo o seu board para lidar. Digamos que ele tire de fato o Scary Moth, você ainda vai ativar o efeito do campo e gerar um token de inseto na mesa, entendeu? Agora, vamos dar um pequeno passo para trás aqui, né? Vamos dar um pequeno passo para trás. Estamos aqui no setup antes de fazer as invocações novamente, e aqui é caso você não queira deixar para esperar o oponente ainda fazer alguma coisa para fazer a invocação do Scary Moth, para fazer logo no seu primeiro turno, fazer o Scary Moth logo de cara. O que você vai fazer? Você simplesmente vai fazer o King Cicada primeiro, invocando ele em modo de ataque, e depois você vai fazer a invocação da da Serafim. Quando a Serafim ativar o efeito dela para ganhar os contadores, você vai ativar o efeito do King Cicada, tirando uma matéria, negando, e aí você vai ativar o segundo efeito do King Cicada, virando ele para a defesa, e aí sim invocando o Scary Moth. Agora você nem esperou chegar no turno do oponente, logo de cara você já fez esse setup e agora o oponente só tem um normal summon e um especial summon para fazer, e muitas vezes isso vai ser o suficiente para lidar com o deck do oponente, né? Porque aqui, durante o turno do oponente, você ainda vai ter mais uma negate de monstro com o efeito do King Cicada, você vai ter um Towers que não pode ser destruído nem por efeitos, nem alvo de efeitos, tem mais um corpo aqui com a Safira, né? Caso o seu oponente destrua algum monstro, você ainda vai gerar um token com isso aqui, e você ainda sobrou duas cartas na sua mão, que podem ser Follow-up, podem ser Hand Traps, podem ser muita coisa, mais a draw do seu turno. Bem, com agora o combo para vocês ensinado, o principal combo desse deck ensinado, vamos conferir agora um pouco do gameplay que eu fiz no torneio. Foram 4 rodadas e eu vou mostrar cada uma delas para vocês e comentadas. Bora lá! Vamos começar aqui com a primeira rodada do torneio. Sou eu aí de Bitrooper contra Traptrix. Meu oponente já começa a jogar aí fazendo as coisas que Traptrix faz de melhor. Ele já traz aí um Special Summon para fazer a cera, para trazer a Marmelo, buscar carta, trigar a cera, buscar traps e um monte de coisa aí que vocês já estão cansados de saber sobre Traptrix. E uma coisa engraçada nessa partida é que antes da gente começar a gente estava comentando como que foi o regional, essas coisas, né? E claro que o assunto é sempre tinha muito Traptrix no regional. E eu comentei que eu sigo invicto contra Traptrix em torneios, né? Até casualmente eu acho que eu nunca perdi contra um deck de Traptrix. Eu dou sorte, eu acho. E aí eu fiquei pensando depois, putz, já pensou se eu me amaldiçoei e agora eu vou perder pra Traptrix? Mas enfim, ele faz um board bem básico ali de Traptrix e agora é minha vez, eu trago o B, em seguida eu tento fazer o sumo da Skelly Bomba, mas ele dá uma Grave Digger para negar, me causar 2000 de dano, e eu fico aqui, vamos lá, como eu vou conseguir estender minha jogada a partir daqui, certo? Eu trago aí uma cópia do rolador e trago o Stagger, enfim, o deck de Bitrooper é isso, é extensor em cima de extensor, com muitos bons normais summons. Ele dá uma torrência aí cruel, a Serra vive, triga a Serra, só que é aquilo, né, do mesmo jeito que as coisas dele vão trigar por causa da torrência, ou coisas minhas vão trigar por causa da torrência. O B, quando ele é destruído, no caso, quando ele vai pro grave, né, do campo, eu posso adicionar um monstro inseto terra de 1500 ou menos de ataque do deck para a mão. E é isso que eu vou fazer, né? Eu acabo tendo um Dunduzer na mão, eu trago ele, bato na Serra e tento tirar o máximo de recursos dele, só que como vocês viram, ele ainda buscou mais traps e, querendo ou não, esse jogo tá bem pro lado do meu oponente. Ele ativa na End Phase a Trap para trazer a Serra de volta ainda no meu turno, para que no turno dele ele tenha mais jogabilidade ainda. E ele vai aí trazer agora uma enxurrada de monstros Traptrix para tentar me dar letal para game. Ele mostra aí que ele tá perguntando o que o Dunduzer faz, né? Se ele faria alguma coisa no turno dele. Eu digo que não tem nada no meu cemitério, nem nada assim que vá atrapalhar as jogadas dele. Ele traz a Pudica bane o Dunduzer até o próximo turno, e a partir daí ele vê o meu campo aberto e tenta a oportunidade de dar um OTK.
né? Ele faz a Link 3, que dá um boost gigante para todas elas. Ele declara ataque com todas, me deixando com 200 de vida. Eu pensei, será que dá? Eu olhei para minha mão e falei, não dá. Vamos para a próxima. Seguindo aqui, agora já estamos no próximo game. Eu começo dessa vez, né? Já que eu perdi na outra, então eu já começo aí trazendo o meu inseto, que puxou outro inseto. Eu já estou com o Stagger na mão, ele desce também, mais um corpo na mesa. Aí vocês sabem, né? Um inseto normal summon mais um extensor é full combo. E eu já faço aí o chifre, também faço a Picofalena, equipo ela com o Resonance Insect, não ela no caso, né, mas o chifre, né, e aí eu vou meter ele um full combo, porque tem que lembrar de um pequeno detalhe, Traptrix é um deck de reação, então se você não tiver o que trigar as reações dele, você já está em uma boa posição de vantagem. E o Invincible Atlas, o Link 4 dos Bitrooper, ele é um excelente monstro para essa situação. Ele não pode ser destruído por efeitos, ele não pode ser alvo por efeitos, é basicamente tudo que Traptrix faz, né? Ele está tentando ou remover seus bichos por alvo ou destruir por efeitos. E bem, se eu já estabeleço o meu campo antes dele fazer qualquer coisa, quem está na vantagem sou eu, e o deck fica sem muito recurso para volta. Infelizmente o meu oponente, depois da partida eu perguntei, ele não tinha um Zeus para tentar ainda lidar com as coisas que eu tinha, mas ele ainda vai tentar jogar, ele dá um normal summon e eu falo ok, vamos para a próxima, porque eu dou a counter trap no normal summon dele, né? A gente vai fazer um side deck bem rápido, eu nem vou cortar aqui na edição, a gente faz um side deck que é bem rapidinho e vamos logo para o game 3, está 1 a 1. Decks embaralhados e agora voltamos para a partida com o meu amigo aí começando e ele vai tentar estabelecer o board dele, né? Infelizmente a mão dele não vem muito boa, ele bota só umas duas traps setadas, mais a Serra, só que eu abro com pena da Arpia para o azar dele e eu dou normal summon do Resonance Insect mais um extensor e isso é full combo no deck de Bitrooper. E bem, ele só tem uma Serra e um sonho basicamente na mesa agora. E ele vai tentar ainda ver se consegue sobreviver, mas eu vou fazer um board muito pesado, muito bicho grande, muito ataque alto, então vai ficar meio complicado. Aquela nossa Serra, por melhor que ela seja, ela ainda é só um monstro de 800 de ataque, sem o backup das traps e de outros monstros, ela é muito vulnerável. Né? Então, eventualmente, ele vai chegar à conclusão que não tem como ganhar essa partida e ele vai a qualquer momento conceder. Aí está, ele concedeu o duelo e vamos agora para a rodada 2. Vamos aí para a rodada 2 e já comecei dando normal summon do Bi, fazendo uma extensão com a mágica dos Bitrooper e trazendo aí o chifre para fazer um normal summon adicional. E como eu já cansei de falar, um normal summon mais o extensor é full combo no Bitrooper. Aí meu normal adicional é o Resonate em si, faço a Picofalena, efeito da Picofalena para equipar o chifre com o inseto do meu deck. Ele tá vendo aí o que minhas coisas fazem, ele fica conferindo aí minhas cartas para ver se eu não tô roubando. Ele pega o Dunduzer, eu pego o Dunduzer, melhor dizendo, ele pega o Dunduzer só para dar uma olhada nas cartas. Ele confere a mão dele para ver se faz alguma interação. Eu faço o Invincible Atlas. E eu tô indo aqui para a jogada de... Eu acho que eu estou indo aqui para a jogada de Scary Moth no turno 1. É exatamente isso, Scary Moth do turno 1. Né? Vamos ver se eu consigo fazer aí aquele combo que eu mostrei para vocês no combo tutorial, para vocês verem que o combo dá para fazer em ambiente de torneio, não é só combo bonito de YouTube, é de fato um combo viável para o deck. Né, eu já fiz ali o King Cicada, tá ali no cantinho, não dá pra ver muito bem, mas ele tá ali, né, e agora eu vou fazer a Serafim, e antes de passar pro meu oponente eu já faço aí o Scary Moth no turno 1, é basicamente a Winda que vale. Aí meu oponente está de Sprite, ele faz aí o summon da Red, ele chama aí o Blue ele pega o Honest dos Sprites, que eu esqueci o nome, ele já se livra aí por batalha do monstro, ele pega a Starter, aí ele fazendo isso tudo ainda na Battle Phase, o que me pegou um pouco, porque eu tava com
o Sting Lancer na mão e eu poderia fazer algumas interações, mas com ele fazendo isso tudo na Battle Phase me quebrou um pouco. Aí eu quebro legal ele nessa jogada. Ele tenta fazer umas jogadas, eu dou King Cicada, ele tenta negar o efeito do King Cicada com o Red, e em seguida eu dou um Veiler pra negar e eu coloco o Scary Moth de novo na mesa. Aí ele fala, não tem como, vamos para o side deck, vamos fazer o side deck rapidinho. Eu também não vou editar, o vídeo já tá acelerado, então dá tempo de fazer aí tudo sem depender muito dos meus talentos de edição. Eu faço o side deck rapidinho, vou só dar uma embaralhada rápida nos nossos decks. Power Shuffle, galera, sempre façam Power Shuffle. E vamos aí para o game 2 dessa match. Agora o meu oponente começando, né, já que eu ganhei o primeiro game. Né? Infelizmente o meu oponente começa bricadaço, foi até engraçado. Eu falei, e aí, alguma coisa? Ele, nada, passou assim, com o campo aberto. Eu falei, vamos tentar dar o OTK agora e eu vou pro OTK. Eu não tô nem aí, eu saio fazendo o jogo para botar o máximo de bichos possíveis com o máximo de ataque. Só que eu fiquei com um pezinho atrás desse campo muito aberto. Eu falei, cara, se ele tiver o Nibiru aí, ele vai me quebrar tão bonito, mas tão bonito. Então eu ainda jogo para dar o TK, mas só o suficiente. Eu não estendo além do que eu devo, mas eu garanto caso ele realmente venha com um Nibiru para cima de mim. Então eu vou fazendo as jogadas, eu vou colocar aí agora o Sting the Lancer, faço uma busca para garantir aquela counter trap para caso dê tudo errado. E as contas aí vão bater, porque eu vou invocar o Dunduza e na mesa eu já tenho o suficiente para dar o TK, só que ele desce o Nibiru, o meu instinto estava completamente correto. E bem, mas só que para minha sorte eu fui precavido e ainda sobrou espaço para eu descer o Atlas e setar a counter trap. Então durante o turno dele eu ainda tenho alguma coisa. Ele dá um normal summon ali, só que ele desiste desse normal summon, ele decide mudar a jogada. Eu disse, tudo bem, não tem problema, ele mudou de ideia e segue aí para um novo campo. Ele começa a fazer jogadas de sprite. Eu penso, caraca, tem um momento aqui que eu posso dar uma interação e dependendo do que ele tivesse na mão poderia ser o definidor de eu ganhar ou perder essa partida. E bem, na real ele tinha ainda mais um extensor. Eu não entendi essa mão bricada dele, eu acho que ele me baitou. Tipo, ele tava com full combo, mas ele quis deixar eu comprometer meu campo pra tirar proveito do Nibiru. Eu acho que foi isso, ele mentiu um pouco pra mim ali, mas tudo bem, faz parte da estratégia. E bem, agora ele mete o full combo aí de sprite muito pesado pra mim. Eu acho que não tem como eu voltar pra esse duelo. E em breve vocês vão ver aí eu concedendo, porque não tem como eu voltar pro jogo. Eu ainda tento pensar um pouquinho, ver se há a possibilidade. Eu dou uma Evelyn e ele deixa só esse pônei maldito aí na mesa. E eu acabo não tendo muito mais o que fazer além disso. E a gente vai aí para o turno dele. Eu acho que é o turno dele ainda. Não, ainda não é o turno dele. Eu tô analisando minhas opções. Eu acabo decidindo só setar um monstro. Agora sim a gente vai pro turno do oponente. Ele desce o Angler. O Angler vai fazer efeito. Vai trazer 2 bichos. Né? Ele tá pensando aí nas possibilidades. Não, ele muda de ideia na verdade. Né? Ele faz o Gigantic. Gigantic traz o Blue traz mais um bicho. Aí ele traz outra carta. Ele pega uma das traps aí que eu nem conheço. Eu envio o Golk Pori. Ele acaba acho que dando uma hand trap no Golk Pori, se eu não me engano. Se eu não, ele não dá, eu acabo pegando só mais um follow-up para o próximo turno. Eu ainda não estou morto. Vamos ver aí o que eu faço. Né? Eu dou outra Evelyn. Por incrível que pareça, só que eu acabo setando uma carta. Ele volta pro jogo, ele faz o que tem que fazer. Eu dou, aí finalmente eu concedo a partida. Vamos para a próxima. Nesse momento a gente não tava com muito tempo no relógio, então a gente nem faz side deck, a gente simplesmente joga com o deck do jeito que ele tá mesmo. E eu decido deixar o meu oponente começar porque eu pensei, a gente tá no tempo, eu vou tentar fazer o empate. E na minha inocência eu pensei, não tem bicho no sprite que dê dano, né? Ou cure, alguma coisa assim. Na verdade tem bicho que tira dano. Aí ele me chama um Red Sprite e ganha no tempo. Que ódio que eu fiquei, que ódio.
Vamos lá para a terceira rodada. Estou duelando contra meu querido amigo Leandro, mais conhecido como Ojama para os íntimos. Eu ganhei no dado, então estamos começando aí o meu turno fazendo, mais uma vez, jogadas de Bitrooper. Normal Summon Ressonance Insect, mais um extensor, e o Ojama ele claramente não tem nenhuma interação na mão, então ele só fica observando o meu maravilhoso deck fazendo seu combo. E nesse caso eu estou fazendo exatamente aí o combo que vocês viram no tutorial, viram na partida passada, que é passar com interações no turno do oponente, mais uma possível Winda de inseto, certo? Então seguimos aí fazendo o combo, vou botando os corpos na mesa, tem um Dunduzer já tem o Invincible Atlas. E, bem, é isso. Eu botei o campo trazendo de volta o Scout Bug para fazer o King Cicada. Ele vai fazer... Daqui a pouco eu faço primeiro o Serafim para depois fazer o King Cicada. E eu opto por fazer aquela interação no turno do oponente, não já previamente colocar o Scary Moth na mesa anteriormente. Uma coisa que eu devo avisar sobre essa partida. Eu acredito que ela vai terminar, a gravação vai terminar antes do fim da partida, porque a memória do meu celular ficou cheia. Então, se ficar um pouco inconclusivo essa match, é por causa disso. Mas enfim, o meu amigo Ojama está jogando de Dark World. Eu não sabia bem do que ele estava jogando, então eu fiz a jogada mais genérica possível. Ele me quebra logo de cara, como vocês viram aí, com um Lava Golem, seguido de outro Lava Golem, porque ele falou que ele precisava de um monstro tipo Fiend no cemitério para poder jogar usando o campo dos Dark World. Ele vai fazendo as jogadas dele aí, e eu acredito que ele vai me ganhar aí nessa situação. Ele invoca muitos Dangers e tá fazendo as jogadas de Dark World. Eu já joguei algumas vezes contra ele em torneios, então eu já estou um pouco mais acostumado com o que o deck de Dark World faz agora. Ele coloca um bicho de fusão de respeito, que é basicamente uma negate, né? Ele transforma seus efeitos em discard e ele me causa bastante dano aí. Ele me ataca. E agora eu vou tentar sobreviver outro turno aí. Eu lembro que até aconteceu uma situação engraçada que eu comentei com ele. Pô, agora você podia fazer o BLS Synchro, né? Aí ele olha pra mim com uma cara de... Caraca, eu não tinha pensado nisso. E bem, eu tento jogar mais uma vez o meu turno aí. Só que eu chego à conclusão que é impossível ganhar do Ojama agora e eu passo. Side decks realizados e vamos aí para o Game 2 dessa match. Eu declaro que quero começar novamente. Vamos aí agora, sabendo do que eu estou enfrentando, tentar counterar as coisas que o meu amigo Ojama pode fazer, né? E bem, eu tô indo meio que pra full combo mais uma vez, e agora ciente de que eu posso tomar um Lava Golem a qualquer momento, eu faço meio que um meio termo de jogada, né? Eu faço full combo, mas não o suficiente para tomar às vezes alguma interação perigosa demais. E eu sei que apenas o Invincible Atlas pode não ser o suficiente, porque ele pode facilmente fazer monstros com mais de 3.000 de ataque, então só ele não vai tancar. Então eu faço o mínimo para manter uma presença de board, que por exemplo, se ele me der um Lava Golem e eu botar 3 monstros na mesa, ainda me sobra um, então eu tento fazer questão de colocar 3 monstros de qualidade na mesa. Eu ainda insisto em fazer o King Cicada e o combo de Winda Inseto, porque eu sei que isso pode ser o que vai prejudicar o Dark World, e é, querendo ou não, a melhor jogada que eu tenho no meu deck. Dessa vez eu não dou mole, no outro turno eu tinha esquecido de fazer isso, e agora eu ativo na standby o efeito da Serafim para trazer o Battle Wasp Sting the Poinso, que também é uma negate. Aí eu explico pro Ojama o que as coisas fazem, e agora ele vai seguir aí com o turno dele, ativando a carta que descarta e busca o campo dos Dark Worlds. Ele vai fazendo as plays de Dark World dele, né? Aí eu tô mostrando pra ele que eu tento fazer negate, aí eu faço uma coisa bem interessante, que é ativar a negate do Sting the Poison para negar com que Cicada e trazer a Winda, né? Ele acaba fazendo a fusão dos Dark World, ele tá com o Rainbow na mesa, e aí ele começa a fazer jogadas de Danger. Eu tento adivinhar quais Dangers ele está descartando, e ele vai jogando o bicho fora, vai jogando o bicho fora, sem problemas. E vamos lá, ele tá conferindo o extra deck. Infelizmente o extra deck do Ojama não é um extra deck muito completo. Ele tava com pouquíssimas cartas, porque ele meio que tá se desfazendo do deck, ele tá pra mudar de deck, então ele tava realmente jogando só main deck e fé.
Mas também considerando o monstro de fusão que ele tem, eu acho que é mais suficiente. Ele faz um colink de Cerberus ali com o meu Invincible Atlas pra tentar ganhar uma presença de board. Ele limpa o meu campo e agora eu tenho que lidar com esse board aí gigantesco. E agora eu vou fazer uma das jogadas favoritas que eu fiz durante esse torneio. Vocês vão dar uma olhada. A minha mão tá cheia porque B-Trooper consegue manter sua mão em um grande volume. E eu basicamente dou normal summon do Arbeleste, trazendo um monstro e ainda ativo o Skelly Bomber para fazer mais um corpo na mesa. Mas ele nega o Skelly Bomber com o efeito do Grafa. Eu trago aí 2 Scout Bunnies para... Scout Bugs para a mesa. Bunny é coelho, né? E eu faço um Borrel Sword Dragon. Aí a gente faz algumas contas rápidas ali e a gente chega à conclusão de que é só bater para game. Né, eu ativo os efeitos do Borrel Sword. Essa altura eu acho que eu não preciso explicar o que o Borrel Sword faz, mas basicamente ele foi a máquina de OTK que eu precisava para encerrar essa partida. Hoje eu fiquei incrédulo ao ver o que o Borrel Sword faz e, como eu falei, a gente faz as contas matemáticas aí e chegamos à conclusão de que é game. Estamos 1-1 e estamos no tempo. Eu acho que faltava coisa de tipo 1 minuto para acabar o duelo e acaba que eu começo, eu vou fazendo jogadas e sinceramente eu nem estava ligado no tempo nessa hora. Eu vou fazendo os moves, vou fazendo o combo, eu falei, beleza, já que eu tô no tempo, eu vou fazer o mínimo necessário aqui pra fazer um board de respeitável, vou passar pra ele, no pior das hipóteses, temos um empate. Só que aí eu me chego à conclusão de que eu tava com o Pin the Needle o tempo inteiro na mão. E eu falei, é só dar 200 de dano e eu ganho. E foi isso que aconteceu, usei o efeito Pin the Needle e ganhei este duelo. Vamos agora para a quarta e última rodada do torneio. Eu demorei um pouco para fazer o setup da minha câmera, então a partida já está meio que encaminhada aí. Infelizmente eu comecei esse duelo, eu setei uma carta e não pude fazer muita coisa. O meu oponente está jogando de Counter Fairy, que inclusive tem aqui no canal um vídeo com ele, e ele fez aí o melhor setup possível para Counter Fairy, que é o dar normal summon de um bicho, usar laços de irmão, trazer mais 2 bichos, colocando até essa estátua de luz aí pra me bloquear nos meus especiais summon. E infelizmente meu deck ele é off meta, então ele só tem bicho terra e vento no deck, então eu vou ficar bem complicado aí de jogar. Mas ainda assim eu ainda tento jogar e vamos aqui dar uma adiantada nos comentários, porque eu cheguei no ponto em que eu simplesmente coloquei um Scary Moth setado por Tribute Summon para ter um volume de monstro no campo com uma defesa razoável em relação aos monstros dele, mas eu sou completamente triturado por Counter Traps e ele ainda tá fazendo aquele combo maravilhoso que é colocar a Gind Ariadne na escala e assim ele não precisa pagar custos para ativar as Counter Traps dele. Muito forte, muito complicado e eu vou eventualmente chegar aqui na conclusão de que não tem como eu mais passar por cima desse board e é melhor a gente ir logo para o Game 2. Né? Eu tento chamar o Dunduz, eu recolho minhas coisas e vamos para o Game 2. Vamos lá, side decks feitos, vamos aí para o Game 2, eu decido começar e ver se eu consigo fazer desse momento uma vantagem, já que eu tô começando e a minha mão não bricou, que é o mais importante. Aí, mais uma vez, fazendo 1 milhão de combos de B-Trooper. Só que dessa vez eu decido não fazer a linha com a Scary Moth, essas coisas. Eu acredito que até tirei ela do deck durante o side, porque eu sei que não adianta muito contra o deck dele, que não faz tantos especiais summons assim. E a lógica para enfrentar o Counter Fairy é a mesma que eu usei para enfrentar o Traptrix. Se eu colocar um monstro de respeito no campo, ele não vai ter como interagir. A única forma de interagir com monstros grandes, até onde eu sei no deck dele, é utilizando cards como Honest para passar por cima. E eu tenho o Big Brain de ficar guardando a minha Counter Trap de B-Trooper para lidar com o Honest, que eu sei que dificilmente ele vai ter mais de uma cópia de Honest na mão. Então, se eu conseguir impedir que um deles resolva, eu sei que eu já vou estar bem garantido aí da minha partida. Eu faço Invincible Atlas, coloco a Serafim, uso o Big Insect pelo efeito do Gokipole para destruir um monstro no campo do oponente. Vou fazendo, seguindo minhas jogadas, ele usa o efeito da Gandaria para buscar uma Counter Trap na mão.
e ele vai vendo aí as coisas que ele pode fazer. Ele usa uma Sony, alguma carta aí. Vamos jogando, e bem, ele fica olhando pro Invincible Atlas, tipo, caraca, como que eu vou passar por cima disso? Né? Aí eu volto pro meu turno, faço aí mais jogadas, tento restabelecer o turno, faço o Shinobi, né? Ele seta mais cartas e, bem, é aquilo. Agora eu só tô na situação de vitória aqui. Eu acho que aqui nesse ponto a gente nem faz side. Ah não, eu ainda faço um side deckzinho. Ele mesmo não faz um side deck, então eu nem vou editar aqui essa parte para não perder muito tempo. Mas eu ganhei, né, o segundo game, estamos 1 a 1. Vamos lá para o terceiro game. Power Shuffle, galera, sempre Power Shuffle. Ele tá aí só esperando. Aliás, reparem como nós dois estamos usando playmatch de Dragon Ball Super, né? Coincidência. E vamos lá, né? Tamo aí agora. Ele faz, infelizmente, um setup bem básico aí de Counter Trap. Ele vem com a mão levemente brincada. E bem, ele tá aí jogando as coisinhas dele, né? Que ele tem que jogar. Eu acho que eu também dou uma leve bricada no meu turno e, bem, ele não consegue estabelecer de novo um campo mais forte. E agora é meu momento de brilhar e tentar fazer aí um bom volume de jogo para tentar voltar para a mesa. Ele dá umas counter, eu fico tentando baitar as counter traps dele e vamos seguindo aí. E eu acho que aqui o momento decisivo é que eu uso uma Dark Ruler No More no campo dele, porque ele tá com a estátua de luz, mais alguns monstros, e como eu uso Dark Ruler No More agora eu posso fazer especial summon praticamente livre. Ele tem aí apenas acho que 2 cartas na mão, aquilo ali não é uma carta setada no campo dele. E eu vou quebrando aí aos poucos o campo dele, fazendo minhas plays. Ele dá embaralhada no meu deck quando eu faço minhas buscas, faço Invincible Atlas, saio colocando monstros na mesa, e mais monstros e mais monstros. E é aquilo que eu falei, se eu conseguir estabelecer um campo desse jeito, é isso. E ele chega ao ponto aí que ele fala, amigo, não dá, GG. Chegamos ao final do torneio. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do gameplay. Fica aí uma dica de deck muito divertido e muito barato de se montar, que é o B-Trooper. Esse deck tem muito potencial, ainda vai sair até mais suporte para esse deck em breve. Então, se existe um momento para você montar B-Trooper, esse momento é agora. Você pode brincar na sua local, com seus amigos e ainda sair bem sucedido nas suas matchups, ok? Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo, fiquem bem e até a próxima. Tchau!